Z de volta e hoje nós vamos falar sobre o novo treino do Kaique Pro e por que ele não está lá tão otimizado. Eu não acho que seja a melhor linha de trabalho, certo? Então vamos começar com as primeiras ressalvas aqui, né? Me perdoem a voz meio rouca, isso é consequência aqui de uma virose mais ou menos recente, mas não vai impedir o conteúdo que a gente quer entregar. Então, outro ponto, né? Esse vídeo não é um react, na verdade eu já assisti os 2 últimos treinos que ele postou aí nos últimos 3 dias, com o preparador novo dele, né, o treinador novo dele, que é o Edson Prado, um cara ali da linha old school, né? Respeito bastante a história, não conheço de forma profunda, mas tenho noção da história dele, então a ideia, apesar das críticas que virão, não é desmerecer o trabalho de ninguém, né? Nem do treinador dele, muito menos do próprio Kaique Pro, que só segue ordens. Enfim, então esse vídeo não é um react, eu já assisti os treinos, eu fiz algumas observações, então pode ser que às vezes eu não direcione meu olhar para a câmera, né? Isso é mais para ir modulando aqui a questão do vídeo. E assim, antes de dar hate ou antes de dar tua opinião, escuta o que eu tenho a dizer, certo? A ideia não é segurar a informação, enfim, tu chega à tua própria conclusão com isso, certo? Então assim, ressalvas iniciais, certo? Mais uma vez, não é criticando o trabalho de ninguém, eu quero trazer conhecimento em cima disso, né? Então eu basicamente peguei o gancho aí, o hype do Kaique, principalmente com essa troca de coaches aí para gerar esse conteúdo, que eu acho que tem muito que agregar no quesito do treino. E um outro ponto importante que eu acho comentar é, o treinador antigo dele, que ele demitiu, apesar dos apesares, né, de ter cometido erros até que óbvios na finalização, vamos ser sincero, mas era um cara que entendia muito da parte de dieta, pelo que eu tinha visto, né? O cara realmente parecia ali ser o mago da dieta, mas enfim, infelizmente a finalização mal feita bota a perder praticamente todo o trabalho, né? Pois bem, vamos direto ao ponto aqui sobre o treino, né? O primeiro treino que eu analisei aqui foi o treino de costas. Lembrando, esses treinos eu acho até interessante que vocês acompanhem no canal do mesmo, do Kaique, né? Tem um que foi postado aos 3 últimos dias, na data de gravação hoje, e outro foi postado ontem, se eu não me engano, que é um treino de peito. Então, primeiro ponto, né? A divisão de treino. Ele ainda não fechou a semana dele, mas pelo que eu vi até então, ele fez um treino de dorsal apenas, e um treino de peito com bíceps no final. Então isso poderia ser uma espécie de um push pull legs. Vamos ter que precisar de mais tempo aqui para observar como é que está a divisão de treino. Mas ainda tem muita informação que tirar daqui, certo? Então vamos lá. Treino de dorsal, o primeiro. Eles começam com aquecimento de manguito rotador. Eu acho muito válido você mobilizar, você aquecer, né, uma articulação, uma musculatura que vai estabilizar o seu treino até para prevenir lesão, mas jamais exaurir a musculatura. Já dando spoiler, no segundo treino é o que eu acho que isso acontece, infelizmente. Então você mobilizar e aquecer é sempre interessante, né? Ainda que eu seja da linha que você aquece no próprio exercício. Então se eu vou começar um treino de peito, eu aqueceria já no supino, né, que seria o basal para peito. Em alguma variação de supino, com feeder sets, eu prefiro essa linha de trabalho, certo? Mas, enfim, aqueceram, mobilizaram no começo do treino. Quando vão na segunda sessão, no outro dia, eles fazem 3 variações de elevação lateral, né? Faz uma elevação frontal, uma elevação lateral, uma elevação assim mais para trás. Eu já acho que fazer esse tipo de movimento geraria muita fadiga, né? Eu acho que passa do ponto, você já começa a exaurir a musculatura estabilizadora, e aí o que deveria prevenir lesão pode acabar favorecendo. Enfim, eu não faria assim, mas é um ponto que eu achei importante comentar. Voltando ao treino de dorsal, o primeiro treino que eles postaram. Basicamente, o primeiro exercício vai ser logo um bisete. Seria uma remada curvada, né? Remada livre, basalzão, em bisete com remada cavalinho. Qual é o problema que eu vejo aqui? Cara, você começar um treino de dorsal, que é uma musculatura que aguenta muita carga, que tende a responder com muita carga, que exige muito do seu sistema nervoso central, que você tem que preservar o mesmo para isso, né? Tanto a nível de fadiga periférica também, né? São músculos muito grandes, e principalmente a nível de fadiga central. Cara, tu já começar teu treino com um bisete, eu acho muito errado, para ser sincero, eu acho muito submáximo, né? Claro que a gente sabe que o Kaique, pô, um atleta genética diferenciada, eu acredito que ele vai melhorar, que ele vai crescer, independente, apesar disso, né? Mas o argumento sempre vai ser, pô, será que não poderia evoluir mais? O tempo dirá do trabalho, né? Ainda foi uma mudança recente. Mas começar um bisete de uma remada curvada, uma remada livre, que vai exigir bastante estabilidade da tua lombar, e logo em seguida tu fazer uma remada cavalinho, no caso dessa cavalinho também era sem um apoio para a lombar, pô, tu gerou uma fadiga muito grande, tu conjugou 2 exercícios, e em ambos tua lombar estava trabalhando para estabilizar. Eu contei um total ali de 20 repetições, como se fizessem 10, 10. Então assim, uma zona de repetição muito alta que vai
gerar muita fadiga, que vai manter essa lombar muito tempo ali ativada em isometria. E assim, ao meu ver, isso bota muito a perder pro resto do treino. O que eu faria, certo? Faria somente a remada livre, e lembrar que quando tu vai ficando muito forte nessa remada, ela começa a ficar meio inviável, né? Ali quando tu começa a passar mais ou menos de 3 placas ali, 60 de cada lado, geralmente começa a ficar um pouco inviável esse exercício. Enfim, isso é um pouco individual. Mas eu montaria apenas uma remada delas, pelo menos, seja na máquina, seja livre. Agora, fazer um bisete no começo, particularmente não gostei da ideia. Acho que gera muita fadiga desnecessária e acho que literalmente cansa muito essa lombar. Enfim, fizeram 20 repetições, e a ideia aqui, isso eu achei interessante, seria começar o treino enfatizando a lower back. Tende a ser a dificuldade da maioria dos atletas e traz sim um aspecto diferenciado para o físico, né? Lower back seria ali o pilheiro árvorezinho de Natal no final. Até pelo fato de que o Kaique tem um ombro muito desenvolvido, então o ombro dele, né, o cara que veio da mente física, é muito desenvolvido, e dorsal é o ponto fraco dele. Então você trazer ali o casco, aquela densidade, enfim, a expansão, esse detalhamento, esse sinal de maturidade diferenciada que seria essa lower back mais aprofundada, porra, eu acho que acrescentaria bastante. Então a proposta foi interessante, a aplicação não. Enfim, e aí eles continuam, né? Depois do bisete foram para um pullover, acho interessante ali, é um exercício bem coringa, você consegue encaixar ele um dia de, até no treino de peito, um dia de push, um treino de dorsal também, às vezes até um treino de tríceps, né, que seria de braço. Particularmente não gosto, não faria um dia de treino de braço, mas ele é um exercício coringa, eu acho válido encaixar ele. Então aqui tranquilo. Depois foram para uma puxada na polia, com o cotovelo próximo do tronco, já na intenção, como eles disseram no vídeo, né, de enfatizar a lower back. Qual é o outro ponto aqui? Né? Quando você começar a ficar muito avançado, quando você começar a ficar muito forte, por uma questão de prioridade de performance, a gente tende, né, de novo, isso é coisa minha, mas eu vejo que é relativamente comum, não fui que inventei isso, apenas eu também sigo essa linha. A gente tende a priorizar as remadas antes das puxadas. Por quê? Porque são exercícios mais pesados que vão exigir mais da sua musculatura, do seu sistema nervoso central. Então você otimiza a sua performance ao longo de toda a sessão se você prioriza as remadas. No caso, né, o segundo, dá pra gente considerar o terceiro exercício, porque foi um bisete no começo. Mas assim, eles já foram para uma puxada. Pô, se tivesse feito uma ou duas remadas sem ser conjugado, talvez mais uma terceira, acho que já seria necessário. Eu creio que bastaria deixar uma puxada ali pro final do treino, que você treina realmente pesado. Mas enfim, eu penso que essa puxada veio muito cedo, ainda que dentro da proposta de enfatizar o lower back. A gente poderia fazer isso com a outra remada, né, com o cotovelo próximo ao tronco, com a pegada supinada, por exemplo. Enfim, mas mantiveram aqui a proposta, certo? Depois disso, aqui já começa, ao meu ver, uma certa redundância ali de exercícios, né? Foram para outra puxada, dessa vez foi uma puxada na máquina, com os cotovelos distantes do tronco. Então você vai começar a enfatizar mais ali o latíssimo e o upper back. Lembra? Quanto mais distante teu cotovelo está do tronco, mais tu começa a jogar para o upper back. Quanto mais próximo esse cotovelo está do tronco, mais tu direciona para o lower back. Eu particularmente acho interessante que você vá subindo os movimentos, né? Por questão de performance. Eu particularmente gosto de treinar assim, né? Apesar de estar inscrito ser um atleta de bodybuilding, eu basicamente treino ali mais na linha basista, né? Então eu faço de tudo para otimizar minha performance por sessão. Feito isso, eu vou me preocupar com a minha recuperação por sessão e depois semanal. Ponto. Essa é a minha linha de trabalho. Eu gosto, me agrada treinar assim, né? Enfim. Então eu acho interessante que você vá subindo quando você quer priorizar performance ao longo da sessão, questão de fadiga. Mas no caso de um bodybuilder estrito, digamos assim, é questão de ênfase o que vai precisar mais no físico dele, certo? Então não é uma regra, só uma linha de trabalho minha. Mas qual foi o ponto? Foram para outra puxada, certo? Começou a jogar para upper back, pro latíssimo. Aqui já entraram duas puxadas, eu já acho um certo gasto de volume. Eu iria direcionar mais desse volume por sessão para as remadas. Continuando, né? Feita essa segunda puxada, voltaram para uma remada na polia, com a pegada pronada. Uma remada extremamente pesada, principalmente a depender da tua polia. E aí, uma altura dessa, do meio para o fim do treino, você fazer uma remada dessa, eu acredito que ele já devia estar muito exaurido, né? Já teria uma queda de performance. Então, eu subiria essa remada, né? O que eu faria de antemão aqui? Pô, deixaria a remada livre para começar, acho interessante como um basal. Depois, faria essa segunda remada na polia, né? Já vai ter um outro perfil de resistência diferente, uma tensão constante. Tu não cairia naquela redundância de estímulos. As duas são remadas pronadas, né? Tu poderia até pegar essa remada da polia, passar para uma pegada neutra, talvez supinada, vai depender da carga, porque isso pode ser um pouco lesivo, vai depender ali da zona de repetições, né? Lembra que bíceps, tendão
não aguenta tanta surra, tanta porrada quanto um tríceps no dia de push, né, no supino, no desenvolvimento, enfim. Mas eu faria alguns ajustes e deixaria as remadas no começo. Pois bem, depois dessa remada na polia com a pegada pronada, né, aqui eu já acho que, enfim, seria um volume já, entrando num junk volume, já desnecessário. Estaríamos indo para o 7º exercício aqui. Seria uma puxada unilateral com o cotovelo próximo ao topo. É basicamente aquela puxada que você vê aqui de cima para baixo, certo? É o que a gente diria que é um exercício de finalização. Mas assim, novamente, acho desnecessário quando antes no treino tu já tinha feito um movimento parecido, que era essa pegada pronada, esse mesmo movimento, né, na máquina. Enfim, acho que foi redundante, acho que gerou ali um jump volume, não acho que ele ganharia muito disso, mas estamos falando do Kaique Pro, de uma genética Pro, então vamos dar tempo ao tempo e ver como ele responde. E aí, enfim, né, para terminar de chutar gato morto, ainda teve um pull down no final, ainda fez um isolado de costas, certo? Aqui, sem muitos comentários, eu simplesmente não botaria esse volume. Você tem que entender que, assim, a gente tem um limite, a gente, isso refere-se a mim, né, mísero atleta amador, até um atleta profissional, até um Mister Olímpia. Claro que são condições diferentes, mas o princípio é o mesmo. A gente tem um limite de responsividade de volume por sessão. Quase sempre assim, números gerais. 2 a 6 séries válidas por grupo muscular por sessão. Se eu for passar um número, eu diria que seria essa margem, né? Se você está mais para 2 ou mais para 6, vai depender da sua genética, vai depender do seu sono, vai depender da sua dieta atual, vai depender, enfim, dos hormônios ali, dos estimulantes que você está usando, seu nível de estresse, a qualidade dessas séries. Pô, são 2 séries válidas do agachamento livre, são 2 séries válidas do cadeira extensora. É muito diferente a fadiga que isso vai trazer. É muito diferente o grau de mecanotransdução, que é o estímulo sobre a célula muscular, que isso vai trazer, certo? Então, assim, eu creio, não contei, mas eu creio que foi na faixa de cerca de 3 séries por exercício. Então, um volume absurdo, né? Foi basicamente foi nem um treino de pull, foi um dia de costas mesmo. Então, acho que tem um excesso de volume aí, vai gerar um excesso de fadiga. Cada série seguinte fica cada vez mais desnecessária e redundante. Então, o que eu quero dizer? As tuas primeiras séries são as que mais valem. As outras, tu começa a chutar gato morto. Ela vai te demandar uma fadiga sem te dar o máximo estímulo que aquela tua primeira série deu, porque a gente vai desensibilizando. Então chega um ponto que, pô, talvez seja melhor tu parar ali nos 80%, porque aqueles últimos 20 vão custar muito caro. E aí tu compensa isso aqui que tu deixou na mesa com a frequência maior. Então ao invés de tu fazer 20 séries ali para dorsais, tu poderia fazer 10 e 10, ou vou até além. No momento desse vídeo, se existe, eu não achei. Mas eu diria até que você pegar 20 séries numa sessão é uma coisa, você fazer 10, 10, isso dá melhor, certo? E você fazer 8 com qualidade ainda superior, você terá até mais hipertrofia. Estou cantando essa bola aqui porque me parece uma coisa até bem óbvia, né? Mas não saíram estudos para provar, enfim, então temos que ficar com o empirismo por enquanto, certo? Então, basicamente assim, em relação a esse primeiro treino de dorsal, acho que teve um volume muito excessivo, acho que teve uma redundância de estímulos e acho que poderia otimizar bastante essa questão da ordem da seleção de exercícios, certo? E se ele quer dar mais um estímulo aqui, outro ali, quer enfatizar um ponto e outro, é para isso que a gente rotaciona exercícios. Para você rotacionar exercício, você precisa treinar com a maior frequência na semana. Por consequência, esse volume por sessão cai, porque eu estou treinando 2, 3 vezes por semana no mesmo músculo, não vai precisar dar 2, 3 surras. Enfim, aloprar esse volume, certo? A gente nunca deve, na verdade, começar olhando para o volume, sim para a intensidade. Qual é o máximo de qualidade que tu consegue imprimir na tua série? E o volume é a consequência. Se tua série vale muito, tu não vai aguentar fazer muito volume dela. A questão é que muita gente cai naquele conceito de junk volume, seria o volume lixo, inefetivo, e meio que compensa na quantidade. Então, mais valem 8 séries bem feitas do que 12 mais ou menos. A gente queria considerar uma série válida, uma série que, enfim, você chegou próximo da falha. Eu gosto de não deixar mais do que uma antes da falha. Eu acho que 2 para mais do que isso fica muito intangível, né? Pela literatura, seria até 5 antes da falha. Mas eu sempre gosto de parear ali os artiguinhos, né, com o empirismo old school. Então, particularmente, eu valido a série minha quando eu deixo no máximo uma repetição antes da falha padronizada. Mesma técnica, execução limpa, movimento, amplitude, enfim, é isso que eu daria como validado essa série, certo? Considerando que a gente tem agora sim pela literatura que as 5 últimas repetições seriam aquelas que te trazem o estímulo máximo, o estímulo ótimo de hipertrofia. Então, considerando só as 5 últimas, a gente já consegue ajustar a zona de repetições aqui, né? Daria pra gente falar disso também.
Na verdade, vamos falar disso. Eu gosto de trabalhar de 5 até 9, no máximo 10 repetições, para tudo. Panturrilha, abdômen. Simplesmente porque, por exemplo, voltamos ao primeiro exercício, o bicep. Ele fez 20 repetições. Significa dessas 20, da 15 a 20, foi que realmente, né, da 15ª à 20ª, foi que realmente entregou o estímulo máximo para ele. Todo o resto só serviu para fadigá-lo, só serviu para cansar a lombar dele, só serviu para gerar aquela acidez muscular, possivelmente dano muscular, que na verdade não é um estímulo para hipertrofia, está mais para um atraso de recuperação, um atraso de vida. Enfim, isso aumentou a percepção de esforço, aumentou a possibilidade dele parar antes do exercício. Se ele fizesse uma remada bem pesada ali para 6 repetições, eu acho que seria literalmente muito mais efetivo e ele ainda ganharia bem mais força. A gente desenvolve força com as zonas de repetições mais altas, 12, 15, 20, mas quando você vai a partir ali de 80% de um RM máximo, traduzindo isso, fica na faixa de 10 para menos repetições, onde você tem o máximo do ganho de força. Né? É onde você otimiza o máximo mesmo do ganho de força, seria 1 a 3 RM, né? Que é, enfim, é a média de trabalho ali do powerlifter. Eu sei que eles não treinam estritamente nessa zona, mas é uma zona que já enquadraria nisso. Né? Inclusive é uma zona que pode trazer uma hipertrofia, mas como o tempo sob alta tensão, né, é muito baixo, é só 1, 2 repetições, não otimiza esse processo. Mas powerlifters não são caras pequenos, afinal de contas. Né? Enfim, voltando aqui à questão do segundo treino de peito. Né? Então, ele aquece o manguito com 3 variações de elevação, como eu falei. Ao meu ver, deixou de ser um aquecimento, gerou, foi fadiga. Enfim, deixou de ser uma ativação, virou uma exaustão mesmo. Começou com um supino inclinado na máquina. Aqui eu achei interessante. Aqui eu achei um basal numa máquina, uma boa máquina de supino inclinado. Pô, vale ouro, principalmente se sua máquina converge, ela aperta o movimento no final, né? Você consegue pegar os 2 movimentos aqui do peitoral. Enfim, e durante o aquecimento, aqui acho que acertaram demais, né? A gente tem que saber reconhecer. Durante o aquecimento, eles seguram 4 segundos no final, certo? Quando a gente sustenta a carga aqui nessa porção mais alongada, a gente gera adaptações positivas do músculo e do tendão. Então isso previne lesão. Você não vai fazer isso na sua série de trabalho. É potencialmente arriscado. Você pode torar um tendão, torar um peitoral. Geralmente ele papoca aqui, né, na parte alongada mesmo. É difícil você torar um peitoral aqui no final, quando você aperta. Agora, no alongamento é onde geralmente acontece a lesão. Então, quando você sustenta uma carga que não é a carga de trabalho do aquecimento, ou feeder set mais leve até uma moderada, quando você sustenta aqui na porção alongada, você gera adaptações positivas para os seus sarcômeros em série. A gente adiciona sarcômeros em série, em paralelo, né? Enfim, não vamos entrar nesse quesito aqui, mas digamos assim, bem entre aspas, um vai trazer um físico mais denso, outro vai trazer um físico mais arredondado. Isso é tema para outro vídeo, né? Isso é o empirismo do empirismo também. Mas o ponto é, você previne lesões, você faz com que seu músculo, seu tendão aprenda a trabalhar em porções mais alongadas. Então você não vai ser aquele marombeiro que, assim, se lesiona em casa, carregando no sofá, carregando na geladeira, aquele cara encurtado, só faz um movimento curtinho aqui. E aí quando você precisa alongar, até com a carga baixa, pô, ele tora. Porque ele não tem essa adaptação. Então isso eu acho interessante. Né? Não sei nem se foi a proposta deles, mas eu acho bem interessante. E fizeram em pirâmide crescente. Por muito tempo da minha vida eu treinei assim e deu muito certo. Mas, desde que eu descobri o que é treinar com feeder set e séries de trabalho, porra, a vida é outra, a força é outra, o tesão pelo treino é outro. Enfim. E outro ponto também que queria comentar. As últimas séries, o prado acaba que ajuda muito, né? Daquela forcinha e tal. Eu, particularmente, não gosto disso. Isso meio que vira uma espécie de um drop set, essa ajudinha. Né? Enfim, acho que tira um pouco ali da qualidade da série. A série é sua, ponto. Então a ajuda está mais para um anti-acidente. Onde que eu pego sua ajuda? Um agachamento livre. Entendeu? Um leg press, ainda assim tem a trava. E a ajuda é aquela ajuda que não existe. A pessoa só vai acompanhar ali, entendeu? Porra, não consegui, falha aí, pronto. Sobe junto, guarda a barra, acabou-se. Então, a boa ajuda é aquela que é um seguro de vida e você não usa. Ponto. Mas isso são detalhes, né? Depois disso, eles vão para um crucifixo com halteres. Aqui, achei que teve 2 erros. O segundo eu comento na frente. Crucifixo com halteres, desde que você tenha acesso a uma boa máquina de pack deck, e eles vão fazer esse mesmo exercício lá na frente, eu acho desnecessário. Eu acho uma versão piorada, certo? Você não tem atenção constante no movimento. Então, pô, se você tem uma máquina que vai trazer uma tensão constante, você consegue ajustar melhor a carga, por que fazer o crucifixo livre? Se você tem uma máquina que é melhor. Não gastaria esse volume aqui, novamente. Talvez seja interessante, por caso de uma mulher, enfim, ela quer só pinar um pouquinho mais o seio, desenvolver um pouquinho a musculatura peitoral. Essa região, geralmente, nessa dobrazinha de perna incomoda muito a mulher.
Então, seria, vamos dizer, o distal aqui, né, da porção do peitoral. Então, você fazer aquele crucifixo ali curtinho e tal, pode ser que melhore. É uma cor tão específica, e não é definitivamente o caso do Kaique, que assim, eu não gastaria esse volume aqui. Simples assim. Depois eles voltam para um supino reto na máquina. De novo, acho interessante, começaria pelo inclinado. Acho interessante também, tem uma segunda variação de press, um pouco redundante talvez, né? Quem sabe eu colocar uma barras paralelas aqui, alonga bastante o peitoral, né? Já joga para outra porção. Mas assim, acho interessante. A questão é que eles fizeram esse bendito crucifixo com halter antes, que foi desnecessário, não foi um volume otimizado porque eles tinham acesso à máquina, e que gerou mais fadiga para o movimento de press, que é um movimento mais pesado. Ele ia precisar de mais sistema nervoso central, ia precisar de mais força, de menor percepção de esforço. Então simplesmente inverteria a ordem. Faria o supino inclinado na máquina, faria o supino reto na máquina e depois iria para os isoladores de peito. Na verdade eu colocaria uma paralelas antes também, porque eu acabo já pegando o tríceps junto. Enfim, passando esse supino reto, aí eles voltam para o bendito pec deck na máquina. Então assim, redundância da redundância, esse crucifixo com halteres, ao meu ver, não era nem para ter existido aí. Eu tiraria ele e manteria a ordem como está. Enfim, aqui eu fiz até uma ressalva de carga, só para você ver o que a fadiga faz com você, certo? Provavelmente aqui ele já tinha 1 grau de fadiga acumulado, até porque foi o último exercício de peito dele. Então ele já estaria no limite. Ele fez o pec deck de uma máquina com 107 kg para 15 repetições, certo? Eu acabei de olhar no aplicativo que eu anoto os treinos. Quem sou eu perto do Kaique Pro? Chega a fazer o mesmo pec deck, certo? Não é a mesma máquina, eu sei que vai ter uma diferença ali na bateria de placas, diferença do sistema de polia, que isso às vezes tira o peso. Eu sei que você não pode fazer 1 para 1, certo? Isso é só por curiosidade, só para a gente ter uma noção. Repito, não é 1 para 1, são máquinas diferentes, estruturas diferentes, baterias de peso diferentes e sistema de polias diferente, que pela física mecânica você muda a questão da carga que chega, né? O torque exercido. Mas só por cima um critério de comparação. Kaique Pro fez 15 repetições, 107 kg. Hoje eu cheguei a fazer 10 repetições com 165 kg. E aí a questão é, não é quem é mais forte, não é quem pega mais peso, mas o que seria mais eficiente? O cara fez 15 repetições, pra quê? É pra gerar pump. Isso não é um sinalizador para hipertrofia, entendeu? Seria muito mais efetivo ele reduzir essas repetições, reduzir essa zona de repetição com uma carga mais elevada, que vai sim trazer mais honestidade, mais uma maturidade pro físico, um aspecto diferente, uma aparência diferente, e ainda gerando menos fadiga. Então, tu trabalha menos por mais salário, tá entendendo? Esse é meu ponto. Não quer dizer que não vai dar certo, não quer dizer que o Kaique Pro está treinando errado, quer dizer que o treino dele não é o mais efetivo possível, entendeu? Ele não está fazendo aquele treino, ele não está sendo aquele cara que é o que faz mais com menos. E simplesmente isso é o treino mais inteligente. O treino pesado também tem que ser inteligente. Né? Eu sempre repito isso. Enfim, terminando o treino de peito, essa proposta eu acho legal, de novo, falha na aplicação. Rosca Scott na máquina. Então, eles terminaram o treino de peito, foram dar um estímulo à musculatura menor. Eu acho isso interessante porque você aumenta a frequência do estímulo, que eu acho um fator muito importante, até mais importante do que o volume. Uma vez que, tirando iniciantes, né, mas para a maioria ali dos intermediários avançados, a maioria das pessoas, desde o praticante médio até o atleta, o estímulo de hipertrofia, né, o estímulo da sinalização para hipertrofia, dura cerca de 48 horas. 48, 72 é debatível, mas é mais 48 do que 72. Então tu vê que a frequência é um fator importante. Não acho legal você fazer dia de peito. E você só vai treinar peito de novo na outra semana. E aí você tenta compensar isso com um volume por sessão absurdo, que é inefetivo. Dá para evoluir sim? Dá. Claro que dá para evoluir sim. Você não vai evoluir o máximo e você ainda vai trabalhar mais por menos. Certo? Lembra, iniciante, ele evolui e melhora qualquer coisa. Genéticas anormais evoluem e melhoram apesar de um treino ineficiente. E volto ao argumento, será que não poderia ser melhor ainda? É aqui que eu quero chegar, entendeu? Então não estou só criticando de graça. Enfim, então a proposta foi legal, né, aumentar a frequência, mas a aplicação eu penso que foi errônea de novo. Por quê? Porque quando você vai dar um estímulo, um aumento de volume no final de uma sessão, uma musculatura auxiliar como o bíceps, que não aguenta muita porrada, não aguenta muito volume, ele é um músculo pequeno, ele não é muito forte. Enfim, eles fizeram 3 exercícios. Eu acho que bastaria um. Acho que bastaria uma série de trabalho bem feita, 2 no máximo. Enfim. E outra, será que isso não iria prejudicar o treino de costas dele? Ele tinha treinado costas mais ou menos recente, foi uma diferença de 2, 3 dias. Então, pô, será que o músculo até vai recuperar, mas será que o tendão recupera? Não foi um overkill, principalmente pro tendão, que leva mais tempo para se recuperar? Eu tiro por mim. Eu venho evoluindo carga nas remadas,
Pô, meu bíceps apanha. Se eu inventar de fazer um treino mesmo para bíceps, ele vai lesionar. Esse é o ponto. Então, a gente tem que pensar sempre na questão de recuperação. Não é só ficar esmurrando ali, principalmente musculaturas menores e principalmente tendões, que não recuperam com a mesma velocidade da musculatura. São menos irrigados, entendeu? Eles exigem mais tempo de recuperação. Enfim, então fizeram mais 3 exercícios. Fizeram rosca Scott na máquina, pô, seria legal. Depois foram pôr rosca direta na barra. Bastaria ter feito essa rosca direta ou bastaria ter feito o Scott. A rosca direta é mais pesada para ter deixado depois. A esse ponto, o Kaique comentou que o antebraço dele já não conseguia mais nem segurar a barra direita. Ou seja, ele já gerou uma fadiga até do antebraço. Como é que esse cara vai seguir o treino o resto da semana? Entendeu? E aí, de novo, tal com aquele pull down no final do treino de dorsal para terminar de chutar gato morto, ainda fizeram rosca alternada com o Prado ajudando ali no finalzinho. Então, assim, eu acho, considerações finais, eu acho que teve um volume excessivo, eu acho que, infelizmente, inevitavelmente, caíram no conceito de junk volume, geraram muita fadiga desnecessariamente, muito dano muscular desnecessariamente. Dor muscular não é parâmetro, não é termômetro de que seu treino foi eficiente, certo? Enfim, daria para enxugar bem mais esse treino. Mas, novamente, a gente está falando de um cara que é sim conceituado, que é o Prado, então estou só pegando o conteúdo e gerando o meu conteúdo em cima disso, certo? O Kaique é um atleta de elite, um atleta de linha, então eu creio que ele simplesmente vai se manter evoluindo, até porque ele tem muita margem em cima disso. Mas voltamos à questão, ao argumento principal do vídeo. Será que não poderia evoluir mais? Que ele vai evoluir, acredito que vai evoluir. E torço por ele. Eu gosto da pessoa dele. E gosto dele como atleta. Né? Enfim, é um cara muito exemplar. É um cara muito cabeça. Então, assim, acredito que ele vai evoluir. Mas, sempre vai ficar essa dúvida, né? Será que não evoluiria mais? Eu não treinaria assim de fato. Não treino assim. Como disse, não treino nem como um bodybuilder estrito. Treino mais como um basista. Eu gosto de treinar. Gosto até mais do que palco. Certo? Enfim, gosto de fazer força. Gosto de ficar mais forte. Também não sou um powerlifter, longe disso. Minhas cargas não chegam nem perto ali meus measurements, né? Enfim. Mas o que tinha para comentar é basicamente isso, certo? É o tipo de coisa que menos é mais quando você foca na qualidade. O vídeo ficou um pouco longo, mas tentei trazer um material diferente, né? Tentei pegar vários ganchos, lembrar, anotei tudo para fazer vários ganchos em cima disso e realmente soltar um conteúdo legal aqui para vocês. Então, um vídeo sem edição, realmente só liguei a câmera aqui e gravei, certo? É um vídeo sem edição. Eu quero mesmo jogar conteúdo, não quero ir pela parte ali enfim, marketing demais, entendeu? Espero que tenha acrescentado alguma coisa. E acompanhe meus treinos, minha rotina nas outras redes sociais, né? Talvez se eu citar aqui o nome, o algoritmo derrube. E basicamente é isso. Se você gosta do meu trabalho, vamos para aquele CTA final, né? Eu sou o Zezé Pedro, trabalho como nutricionista, mas também sou atleta de fisiculturismo, treino como um basista, enfim. Também sou treinador de maneira geral, sou um entusiasta, né? Simplesmente gosto desse nosso estilo de vida. E alguns off-topics também. Então, peço que acompanhe meu trabalho, minha rotina nas outras redes sociais, né? Tem os links aí no canal. E deixa tua opinião, claro, aceitamos críticas, se aceitar críticas, se aceitar hate, comentários são muito bem-vindos. E basicamente é isso, certo? Tamo junto.